Bem, em sistemas isostáticos, nós ficamos com os seguintes exercícios a serem resolvidos e entregues, né? Primeiro, a figura ao lado apresenta uma barra apoiada no ponto C. As forças F1, F2, F3, F4 e F5 apresentam a mesma direção, sentido e módulos. E os pontos de aplicação dividem a barra em 4 partes iguais. É correto afirmar que, em relação ao ponto E, as forças F4 e F5 produzem o mesmo momento? Não, porque F5 não produz momento em relação ao ponto E, então já furou essa. Em relação ao ponto C, a força F2 produz momento maior do que a força F5? Não, porque a força F2 está mais próxima do ponto C, então está incorreta também. Em relação ao ponto D, a força F2 produz momento maior que a força F5? Sim, porque a distância é maior. Então, por enquanto, essa está correta, a letra C. Vamos ver as próximas. D. Em relação ao ponto B, a força F5 produz momento menor que a força F1. Não, a distância é bem grande. Então, também está errado, porque a F5 produz momento maior. E ainda em relação ao ponto B, a força F1 produz momento maior que a força F3. Não, elas produzem momentos iguais, somente em sentidos diferentes. Então, a alternativa correta é a alternativa C, né? Próxima questão. Leandro, de 96 quilos, e Bia, de 48, com rabo de cavalo. Então, para a gente caracterizar, também aqui a gente homenageando nossos alunos, estão em uma gangorra. Das ilustrações abaixo, aqui representa uma situação de equilíbrio. Então, olha só, o momento que é o produto da força pela distância. Se Leandro ele tem o dobro do peso de Bia, então ele tem que estar na metade da distância em relação ao ponto de apoio comparado com a de Bia. Então, vamos ver aqui, ó. Leandro, dobro da distância, não pode ser. Leandro, também o dobro da distância, não pode ser. Leandro, na mesma distância de Bia, também não pode ser. Leandro, na metade da distância de Bia, então essa é a nossa alternativa por enquanto. E Leandro, a 1/3 da distância em relação a Bia. Então a nossa resposta é a letra D. Próximo. O Catalinks é um software para estruturação de dados vetoriais extremamente leve e simples e que contempla a estrutura topológica e o armazenamento de atributos. O Cartalinks possibilita a edição de dados vetoriais a partir de diversas fontes, como mesa digitalizadora, vetorização em tela a partir de mapas escaneados, listas de coordenadas em arquivos de texto e coordenadas polares, rumo, azimuth e comprimento, além de aceitar dados diretamente de receptores GPS de navegação. O Cartalinks funciona independente do Idris e possibilita a exportação de vários outros softwares de SIG. O Cartalinks utiliza um sistema de vetorização, edição topológica integral com construção automática de polígonos, conectividade entre nós, arcos e polígonos, filtro de feições e extração de dados espaciais a partir de atributos, filtro, ou recorte espacial, clip, geração automática de polígonos com atribuição de ID através de um centroid, Polygon Locator, inserção, exclusão ou movimentação de nós, arcos e vértices de arcos, transformação em tempo real de projeção /datum de dados digitalizados de dados de GPS. O texto apresentado sinaliza uma pesquisa em andamento no Laboratório de Geoprocessamento do Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no qual podemos destacar a importância do centroide dos polígonos. Em relação à figura, é correto afirmar sobre o seu centro de gravidade, centroide ou baricentro, admitindo as medidas em centímetro. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos traçar aqui, né? Vamos dividir essa figura ao meio, tanto com relação à horizontal como com relação à vertical, e verificar o que está falando. A coordenada horizontal do centro de gravidade está compreendida entre 3 e 4 centímetros. Então, horizontal é nessa direção. Quando eu traço aqui no meio, ó, que é até 4, eu tenho mais área do lado esquerdo do lado direito. Então, essa primeira alternativa é uma resposta possível. Ela vai estar a menos de 4 centímetros. Pode ser que seja entre 3 e 4. A próxima, isso sem a gente calcular, tá? A coordenada vertical do centro de gravidade está compreendida entre 5 e 5,5 centímetros a partir da origem dos eixos cartesianos. Então, também dividir aqui ao meio, eu tenho 5 mais 2, 7. Aqui o meio vai ser 3,5. Então, a coordenada do centro de gravidade está entre 5 e 5,5.
Não, ó, eu tenho mais área na parte inferior, então eu tenho que estar abaixo de 3,5. Então essa está errada. C. As coordenadas do centro de gravidade estão localizadas fora da figura em relação à origem dos eixos cartesianos. Não, a gente já viu que em relação a x, ela está a menos de 4, que em relação a y, ela está a menos de 3,5. Então ela deve estar por aqui. Então está dentro. Próxima, a coordenada vertical do centro de gravidade está localizada a mais de 3,5 centímetros a partir da origem dos eixos cartesianos? Não. Se eu tenho até aqui 3,5, ela não pode estar acima, ela tem que estar abaixo, porque eu tenho mais área abaixo de 3,5. E por último, a coordenada horizontal do centro de gravidade está localizada a mais de 4 centímetros a partir da origem dos eixos cartesianos? Também não. Horizontal. Não posso estar nessa parte da frente depois de 4, porque eu tenho mais área aqui. Então, sem fazer contas, eu consigo verificar que a minha alternativa correta é a letra A. O próximo. Toda vez que uma força provoca ou tende a provocar um movimento de rotação de um corpo em relação a um ponto ou eixo, dizemos que está sendo produzido um momento por essa força, o qual pode ser calculado a partir do módulo ou intensidade da carga aplicada e da observação da distância que se encontra em relação ao ponto ou eixo de rotação. Desta forma, é incorreto afirmar que a ação de abrir ou fechar uma porta requer a produção de um momento sobre a mesma. Alternativa correta, isso é verdade. Quanto mais próximo ao eixo das dobradiças for aplicada a força, maior terá que ser o seu modo para que a mesma se movimente. Sim, porque quanto mais próximo da dobradiça, menor a distância. Se é o produto da força pela distância, se eu diminuo a distância, tem que aumentar a força. C. Ao empurrarmos a dobradiça da porta, a mesma não se movimenta porque o momento é nulo. Sim, a distância da força até o eixo de rotação, que é o eixo das dobradiças, é zero, então o momento é nulo. Por isso a porta não abre nem fecha, ou simplesmente não se movimenta. Se uma pessoa empurra a porta pelo lado de dentro e outra pelo lado de fora, ou seja, em sentidos contrários, a mesma não se movimenta, não abre nem fecha. Essa alternativa, ela poderia até ser correta, mas na verdade ela não é correta por quê? Porque depende da intensidade que cada pessoa empurra essa porta e do ponto que a pessoa escolhe para empurrar essa porta. Então, o que vai caracterizar é se as duas pessoas produzem o mesmo momento. Então, essa alternativa está incorreta. Então, ela é uma resposta. Só que a gente tem o seguinte, né? Quando a gente coloca aqui todas as alternativas estão corretas, então, na verdade, essa também aqui é uma resposta. Porque se a alternativa D ela é incorreta, então todas as alternativas estão corretas, também é uma resposta. Então, essa questão acabou ficando com duas respostas possíveis, tanto a D como a E. Então, marcou a D ou marcou a E, acertou. Próxima. O momento resultante produzido pelas forças aplicadas à barra em relação ao ponto O na figura a seguir é igual a. Então, eu tenho uma primeira força aqui, momento. O momento vai ser o produto da força pela distância. Então, tem essa primeira força, 6 kgf, distância dela até o ponto O, 10 centímetros. Então, é 6 vezes 10. Tende a girar no sentido horário. Então, eu tenho aqui um momento de 6 vezes 10, tende a girar no sentido horário, eu vou chamar esse momento de positivo. E tenho ainda a força de 5 kgf, cuja distância até o ponto O vale 7 centímetros, então 5 vezes 7, que também tende a girar no sentido horário, então ele também é positivo. Isso vai me dar um momento igual a 95 kgf vezes centímetro. Então, alternativa C. Próxima questão. Ao ser removida a carga de 6 kgf aplicada à barra da questão anterior, podemos afirmar que o valor do momento resultante não se altera. Se altera porque a força de 6 kgf produz um momento. Então, quando você retira, o momento altera. O momento resultante tenderá a fazer com que a barra gire no sentido horário. Sim, porque já girava no sentido horário e eu tirei uma das cargas, então ela continua girando no sentido horário. Então, essa resposta está correta. O momento resultante tenderá a fazer com que a barra gire no sentido anti-horário. Não, porque não há força alguma tendendo a fazer com que a barra gire no sentido anti-horário. O momento resultante será nulo? Não, porque a carga que fica, ela vai produzir momento. O momento resultante será maior que o encontrado na questão anterior? Não, ele será menor, porque ambos tendiam a girar no mesmo sentido, e agora eu tirei uma das cargas, consequentemente, uma das parcelas que compõem o momento. Então, a minha resposta é a alternativa B. Continua girando no sentido horário, como já girava.
Próxima questão. Sabendo que o momento necessário para soltar o parafuso utilizando a chave mostrada abaixo, na verdade ao lado, né, equivale a 800 kgf vezes centímetros, a força a ser aplicada pela mão esquerda do operador, que eu vou chamar força F1, deverá corresponder a. Então, eu sei que o produto do momento é igual a 800 kgf. Perdão, que o momento, que é o produto, né, da força pela distância, o meu momento resultante ele vai ser 800 kgf vezes centímetros. Se eu quiser, né, trabalhar com a questão dos sinais, eu já sei que isso aqui vai gerar no sentido anti-horário, então esse momento para mim, na verdade, é um momento negativo. Então, como é que eu posso armar, né, aqui a minha equação, sabendo que o momento é força vezes a distância? Eu vou ter que menos 800 kgf vezes centímetros, que é o momento, vai ser igual. Primeira força, F1 vezes a distância até o ponto O, 30. Gira no sentido anti-horário, então menos F1 vezes 30. A outra força, 20 kgf, distância até o ponto O, 25, e também gira no sentido anti-horário. Isso é negativo. Agora basta eu resolver essa continha e eu terei, né? Pego aqui, isolo o F1 vezes 30, passo para o lado de lá, fica com o sinal positivo, menos 800, passo para cá, fica positivo, positivo também. Continuo resolvendo, né? Então vou ter que 30 F1 vai ser igual a 800 menos 20 vezes 25 dá 500. 30 F1 igual a 300, ou seja, F1 é 300 dividido por 30, F1 é igual a 10 kgf. Então, minha resposta é a alternativa B. O próximo, estampagem de metais. Estamos falando de estampagem corte, tá? O corte na estampagem de metais é aplicado para se obter formas geométricas em chapas através de ferramentas de corte ou punção de corte, utilizando-se uma prensa que exerce pressão na chapa apoiada numa matriz. As figuras geométricas produzidas através do corte podem, em seguida, ser usadas para estampagem profunda. Através da estampagem de metais por corte, podemos obter componentes eletrônicos, peças de computador, gabinetes de CPU, dobradiças, modelos de aviões, réguas milimetradas, painel de fósforo e muitos outros. Bom, em seu galpão, e aí vamos homenagear mais um aluno, né? Carla construiu uma punção de corte para produzir peças, com formato vazado como representada na figura ao lado. Então, essa é a peça que está sendo produzida. Vazada, né? Tem um furo aqui e um furo aqui. Um furo aqui quase quadrado, um furo retangular, a partir de chapas de latão. Em relação ao centro de gravidade dessa peça, podemos sinalizar que, então vamos lá, não tem dimensão alguma, vamos analisar o formato da peça, né? A coordenada horizontal do centro de gravidade corresponde à metade da dimensão da base da figura. Então, vou traçar uma linha aqui, ó, para a gente ver, metade, ó, metade. Então, coordenada horizontal, metade. Se eu traço essa linha e olho para o meu lado direito e olho para o meu lado esquerdo, eu vejo que o vão que eu tenho do lado direito é maior. Então, isso aqui não pode ser o meu centro de gravidade. Ele não vai poder estar nessa posição, porque o vão que eu tenho aqui é maior do que o somatório desse com esse, visível nitidamente. Então, essa alternativa está incorreta. A próxima. A coordenada horizontal do centro de gravidade corresponde a 2/3 da dimensão da base da figura. Pô, se aqui era metade, 2/3 é mais para frente ainda. Ó. Notem, ó, 2/3. Essa área aqui, certamente, ela é menor do que o somatório dessas duas áreas. Então, essa também não pode ser a minha resposta. A próxima, a coordenada vertical do centro de gravidade corresponde a 1/3 da dimensão da altura. Então, ó, aqui eu vou subir agora 1/3. Subi 1/3. A coordenada pode estar aqui? Não, porque olha, na parte superior eu tenho bem mais área vazia do que na parte inferior. Próxima, a coordenada vertical do centro de gravidade corresponde a metade da dimensão da altura da figura. Pô, agora ficou show, porque olha só, quando eu passo essa linha aqui na metade da altura da figura, eu divido ela em duas áreas simétricas, ó. Então, essa representação que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui embaixo. Esse espaço vazio que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui embaixo. Esse vazio que eu tenho é o mesmo que eu tenho aqui embaixo. Então, quando eu traço uma linha passando pelo centro da figura e ela divide essa figura em duas partes simétricas, significa que o seu centro de gravidade está localizado ali. Então, essa está ok. A coordenada vertical do centro de gravidade corresponde à metade da dimensão da altura. Perfeito. E, por último, a coordenada vertical do centro de gravidade corresponde a 2/3. 2/3 está acima daquilo ali, então não pode. Ó.
porque essa parte aqui não vai ser simétrica à parte de baixo. Então, minha alternativa é a alternativa D. Ela que responde a minha questão. Próxima. Determine o momento produzido pela força sobre a viga metálica em balanço a seguir. O que a gente não pode esquecer? Que, na verdade, essa força, ela sim produz um momento que ela tende a fazer com que essa viga gire aqui no sentido horário. Mas o momento é o produto da força pela distância, e a distância que eu tenho é a distância horizontal. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a componente vertical dessa força, porque se eu pegar essa componente vertical e multiplicar por essa distância horizontal, ela me dá o momento produzido por essa força que é inclinada 30 graus em relação à vertical. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou determinar aqui, né? Eu tenho uma componente aqui que eu vou chamar de FY, porque ela está na vertical. Como ela é adjacente ao ângulo de 30, eu já sei que ela vai ser o produto da força vezes o cosseno do ângulo, porque cosseno guarda a relação de adjacência. Então, FY vai ser igual a F cosseno de 30. Substituindo os valores, eu vou determinar que meu FY vale 1,73 toneladas. Pronto, de posse disso, agora eu calculo o momento, né? Momento é força vezes a distância, a força é 1,73 toneladas, a distância são 4 metros, tende a girar no sentido horário, então eu tenho um momento positivo, cujo valor vai ser igual a 6,92 toneladas metro. E por último, finalizando nossos exercícios, a componente horizontal da força que atua na viga metálica tem módulo igual a. Se para Fy eu já usei o cosseno, para a componente horizontal eu vou usar o valor do seno. Então, minha Fx vai ser F vezes seno de 30, substituindo os valores 2 vezes seno de 30, como seno de 30 vale meio, então vai ser metade de 2, que é igual a 1 tonelada. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Perdão, alternativa B. E aí, dessa forma, né, a gente tem a correção dos nossos exercícios.